eu vejo que os alunos estão fazendo um esforço muito grande, que eu vejo que vocês estão empenhados, então isso que me incentiva, né? Bom, vou começar, tá? A gente já passou 15 minutos, vou começar. Depois a gente, quem não conseguir entrar, vê a gravação. Eu tentei projetar aqui na tela algumas anotações que eu fiz do nosso texto, né? O texto 2, do capítulo 2, a contra-reforma do Estado no regime de acumulação flexível, né? O autor chama de regime de acumulação flexível essa dobradinha toyotismo, neoliberalismo, né? Ele nomeia como regime de acumulação flexível. Hoje, vocês viram que é um texto grande, relativamente grande, então, tem aí por volta de 50 páginas na letra pequena, na letra grande que eu coloquei, tem umas 70 páginas. Então, hoje, a gente vai continuar, na última aula dei uma geral sobre o texto, hoje a gente vai esmiuçar mais alguns elementos, mas nós vamos, até anotei aqui, mais ou menos até 2/3 do texto. Os outros restantes, que é o último tópico que fala da luta de classes e de algumas características mais gerais do neoliberalismo e os impactos disso nos processos de luta de classe, a gente vai terminar na sexta-feira. Vou ver se eu... E aí, gente, não sei se alguém avisou para vocês, não sei se eu falei isso para vocês, mas o sábado é dia letivo, tá? Nesse modelo nosso, modular, com as aulas aí dentro de 15 dias, 15 a 19 dias, o sábado é considerado letivo. Então, nós vamos ter aula sábado, tá? Eu vou tentar gravar o vídeo e vou mostrar para vocês do restante do conteúdo, se eu não conseguir esgotar na sexta-feira. Mas o vídeo, eu vou tentar gravar o vídeo sobre os textos de globalização, que é o nosso próximo assunto da próxima semana. Então, sábado passado nós não tivemos atividades, nem vocês tiveram frequência, porque era o sábado feriado, né, da Semana Santa, sexta e sábado, enfim, até o domingo. Mas esse sábado é um dia letivo, tá? Porque como nós organizamos das disciplinas, né, a minha, do Adelson, depois acho que vem a Alice, né, não sei. Na forma que nós organizamos, a gente precisou usar o sábado como dia letivo, senão a gente não consegue terminar o conteúdo. Então, peço a compreensão de vocês e peguem aí as suas deixem o descanso para o domingo. Bom, em relação ao nosso capítulo, né? Eu vou ler aqui de onde eu tô, tá? E vocês acompanham quem conseguiu abrir. Esse capítulo 2, né, fala um pouco na linha que a gente vinha trabalhando desse modelo contemporâneo do Estado, que a gente começou a aula passada, então esse formato contemporâneo, e aí a gente viu no primeiro momento o formato aí que se desenhou na década de 40, mais ou menos, até a década de 60, final da década de 60, aquele estado de bem-estar social, ou estado keynesiano, né, porque, como chamavam Lord Keynes, né, que foi aquele que pensou aí um novo modelo de Estado para superar a grande crise da década de 30, né, do liberalismo da década de 30. Então, o Keynes foi idealizador do Estado de bem-estar social.
Esse modelo de Estado, ele dura aí na, na Europa, nos Estados Unidos, mais ou menos até o final da década de 60. E aí você tem, a partir da década de 70, uma crise desse Estado de bem-estar social, keynesiano, welfare state, enfim, vários nomes que tem. Desenvolvimentismo, vocês vão ver em algumas partes do texto ele falar em desenvolvimentismo, ele está falando do estado de bem-estar social, quando ele fala isso. Então, são vários nomes para a mesma coisa, welfare state, tradução, estado de bem-estar social, estado keynesiano, desenvolvimentismo. É tudo o mesmo nome, para a mesma coisa. Então, a crise desse modelo se deu aí a partir da década de 70, né, no início da década de 70, e como eu falei para vocês, faz parte de um processo de contradição, de crise e surgimento de outro regime de acumulação típica do capitalismo. Não significa necessariamente uma fissura no modo de produção capitalista, mas faz parte dos ciclos, né? Dos ciclos de acumulação, de regimes de acumulação, e são resultados, essas épocas de crise, são resultados da própria contradição estrutural mesmo do capitalismo, né? Que começa a concentrar muito capital, começa a diminuir, concentrar capital, investir capital na produção, essa produção começa a se desenvolver mais, só que aí você não tem quem compre. Você tem, a classe trabalhadora fica com menos capacidade de consumo, e aí você tem uma queda, as grandes crises de superprodução, que são momentos em que a própria produção, a própria demanda, né, fica menor do que a produção. E aí você tem grandes crises cíclicas aí do capital. Então, aconteceu isso várias vezes na história, né, no final da década de 20, depois, agora, no final da década de 60, início da década de 70, né, esse modelo atual, neoliberal, como ele é muito baseado no capital financeiro, não necessariamente no capital produtivo, esse momento de crise vai demorar mais para acontecer, né? A gente não viu ainda uma crise generalizada do capital dentro desse regime de acumulação flexível, né? Dobradinha, toyotismo, neoliberalismo. A gente não viu ainda a crise nesse modelo que a gente está, porque é um modelo que investe muito na questão do capitalismo financeiro, né? Então, quando a produção está em crise, eles investem no capital especulativo. A crise de 70 é de superprodução, sim, e de superacumulação, por sua vez. E aí ela é uma crise de superprodução, e aí ela vai engendrar e vai dar origem a uma readaptação do Estado, porque há uma mudança, uma reestruturação, né? Essa crise da década de 70, que a Vitória está falando nos comentários, ela dá origem a um processo de reestruturação produtiva, que é justamente a adoção de novos modelos de produção. Que são mais, que eles chamam de flexíveis, né? O toyotismo, por exemplo, não tem muito risco de ter grandes crises de superprodução, porque o toyotismo, ele defende, né, a produção por demanda. Então, por exemplo, eu só produzo muito carro se eu tiver um grande consumo de carro. Se eu ver que o consumo está diminuindo, eu diminuo a produção. No Brasil, por exemplo, atualmente, como um exemplo desse modelo, você tem algumas indústrias fechando as suas portas, porque porque a gente vê uma diminuição no consumo.
de determinadas mercadorias, de determinados produtos. No modelo anterior, fordista, não. A galera produzia e estocava. Então, você tinha uma produção em massa e uma grande quantidade de estoque. Então, chega um momento que o estoque ali começa a gerar crises, né? Começa a gerar queda de lucro. Nesse novo modelo, não, toyotista não. Você tem uma produção por demanda e um baixo estoque. Então, é por isso que a gente tem aí, ó, desde a década de 70 até agora esse modelo, estamos em 2021, 50 anos depois, nós estamos com esse modelo aí bem, claro, com algumas mudanças, mas praticamente aí nesse ciclo aí de crescimento, porque esse modelo de produção, ele não gera superprodução, é um modelo mais seguro, vamos dizer assim, para a indústria, né? Bom, então, você tem ali esses momentos de crise que vão dar origem a reestruturações, tanto na forma de produzir, quanto no Estado, né? Foi isso que aconteceu na década de 70. Então, você tinha aí processo, aí o próprio autor vai dizer, né, vai dizer que a gente segue aí os modelos, os regimes de acumulação vão obedecer a esse ciclo, né? Estabilidade, animação, prosperidade, aí tem lá superprodução, aí começa. E aí começa a gerar a queda na taxa de lucro. Então começa o crack. O que é o crack? O crack é a desvalorização da bolsa, a desvalorização da indústria, do valor da indústria. E aí você tem um baixo investimento na indústria, você tem estagnação. Então, a crise, ela muitas vezes, para o próprio sistema capitalista, ela é necessária, porque ela gera a necessidade de reestruturação e ela dá um impulso para, com essa reestruturação produtiva e do Estado, gerar lucro. Então, o Estado entra em crise, né, a produção, o capitalismo entra em crise, mas depois ele se reestrutura e começa a gerar novos modelos, tanto de regulação do Estado, quanto de produção, com processo de reestruturação produtiva. Então, é uma forma do capitalismo sobreviver. A crise, ela faz parte do próprio desenvolvimento, né, do capitalismo. O marxismo apoiou muito para entender isso, né? Demorou para entender, porque as pessoas entendiam a crise não como parte do modelo, do modo de produção capitalista, não como resultado das próprias contradições capital-trabalho, mas como a oportunidade de, vamos dizer assim, furar o modo de produção, subverter o modo de produção. Não é bem assim que funciona, né? O capital tem uma capacidade de se reestruturar de uma maneira muito rápida, né? Então, vamos lá. Então, aí, nesses processos de crise, nesses momentos de crise, sempre você tem várias saídas, o capital encontra várias saídas, né? Primeiro, é arrochar o próprio pagamento da força de trabalho, então você explora mais a força de trabalho, no esquema mesmo já do barbudinho velho de guerra, né? Quando você tem baixo lucro, quando você tem queda na taxa de lucro, você tem que arrochar salário. A primeira coisa que se pensa é arrocho salarial, né? Então, quebra de diminuição de direitos trabalhistas, desemprego, demissão em massa, e com a demissão em massa você gera uma fila, o exército de reserva, né? Com esse exército de reserva,
você diminui o salário, porque você tem muita gente procurando emprego, então você pode se dar o direito, você, empregador, industriário, você pode se dar o direito de diminuir o salário. Tá, não quer o salário que você tem, então tem uma fila de pessoas querendo ser explorada. Você quer ser explorada ou quer ser desempregada? Quero ser explorada, então pronto. Né? Então, a primeira saída para a crise, sempre, em todos os regimes de acumulação, é intensificar a exploração da força de trabalho. Né? Não deu certo, outra saída para a crise. Sair sair das fronteiras nacionais. Então, buscar ali locais onde a força de trabalho está desvalorizada. Então, o capital ele começa a investir nos países, nas indústrias dos países que têm ali uma maior exploração na força de trabalho, que tem ali um menor salário, enfim, ou um grupo de trabalhadores que são, vamos dizer assim, desorganizados e com poucas garantias trabalhistas, né, de direitos trabalhistas. Então, o capital foge daquele momento ali, daquele país em crise e vai investir em locais que têm aí uma força de trabalho mais vulnerável, vamos dizer assim, né? É por isso que houve ali na década de 70, na década de 80, um grande investimento nos países asiáticos, né? Que era justamente os países que tinham ali uma mão de obra mais barata, legalmente desprotegida, vamos dizer assim, sem direitos, né? Então, houve uma expansão do investimento nos países asiáticos, e é por isso que se diz que nesse momento se cria aí o fortalecimento dos tigres asiáticos, né? Que eram os países Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, que eram os países que tinham ali uma classe trabalhadora mais barata, né? Então, essa é uma saída para a crise, investir em outros contextos nacionais, sair do seu contexto nacional e investir em outros locais. A outra saída que aconteceu nesse momento, diminuiu o seu investimento no capital produtivo e aumentou o seu investimento no capital financeiro. O que é esse capital financeiro, gente? É o capital especulativo. Estou falando de bolsa de valores, eu estou falando de pagamento de fundos de pensão, estou falando de ações. Então, você tinha ali, dizer, ó, indústria não está dando dinheiro. Então, onde que os investidores vão colocar a sua grana? Não mais no setor produtivo das indústrias, como foi feito no modelo fordista, né, onde os estados, os bancos estavam investindo em quê? Estavam investindo em maquinaria, estavam investindo em matéria-prima, estavam investindo ali, né, geração de energia, estava criando ali grandes estruturas para atrair a indústria, né? E aí para-se de investir nas indústrias, no capital produtivo, e agora os bancos vão investir naquilo que é mais seguro naquele momento de crise, já dada a crise de superprodução, que era o quê? O capital financeiro, o capital especulativo. Então, a galera começa a investir em bolsa, em ação, em fundo de pensão, em pagamento de dívida ativa, né? Na dívida ativa do Estado, né? O Estado começa a vender as suas ações também e as pessoas começam a comprar dívidas ativas do Estado, que é uma forma de investimento. Então, assim, intensificação da exploração de força de trabalho, fuga de capital para outros países, né? E diminuição no investimento da produção e investimento no capital financeiro. Né? Essas foram as 3 grandes saídas que os estados tiveram e também os próprios, aqueles que detinham o capital, né? Aqueles que detinham aí a capacidade de investir. Dentre eles o Estado, né? Mas tinham empresas que detinham banqueiros
instituições bancárias internacionais que estavam ali vendo aonde que ela ia investir, né? Se criou uma série de instituições bancárias internacionais justamente para aumentar a capacidade de investimento, como, por exemplo, o FMI, como, por exemplo, o BIRD, né, que começa a investir também em alguns países, como os países da América Latina, e aumentar, claro, a dívida externa do país. Que mais? Tá. Então, você tem aí esses 3 fatores que foram importantes para esse Estado se organizar aí, nacionalmente. E aí você tem também, como um momento, como resultado dessa crise, você tem a queda muito grande de 2 grandes modelos de Estado. Primeiro é o modelo que a gente já viu, o modelo do Estado de bem-estar social. O modelo do Estado de bem-estar social, ele tinha ali uma preocupação de gerar algumas políticas sociais. Então, você tinha algumas consolidações de direitos trabalhistas e direitos sociais, a educação e a saúde. Você teve o Estado assumir algumas funções no Estado de bem-estar social, algumas responsabilidades de saúde e educação, mas você tem uma crise nesse modelo. Então, aquele Estado de bem-estar social, aquele Estado que estava ali fornecendo, garantindo alguns direitos trabalhistas ou alguns direitos sociais, como saúde e educação, começam a entrar em crise. E os estados vão pensar, não, eu tenho que enxugar os custos. Eu tenho que enxugar os custos do Estado. O Estado, ele participa do processo de financiarização do capital. Então, o que acontece? Os estados nacionais começam a diminuir os seus custos, seus gastos sociais com saúde e educação, começam fazendo o quê? Enxugando a máquina, privatizando, diminuindo investimento na educação, diminuindo investimento à saúde, e aí delegando à iniciativa privada algumas empresas estatais, como a gente falou na aula passada, a questão da privatização das empresas de fornecimento de energia, de fornecimento de telecomunicações, empresas de matéria-prima, como a Vale do Rio Doce, algumas ações da Petrobras. Enfim, o Estado começou a tentar enxugar a máquina, porque eles tinham muitos gastos, muitas vezes, com essas empresas. O funcionalismo dessas empresas era muito dispendioso. Então, a empresa não gerava lucro, né, para o Estado. E o funcionalismo público acabou sendo visto como algo muito dispendioso. Então, a máquina do Estado começa a se enxugar. Esse modelo do Estado de bem-estar social, ou o que ele conseguiu ser implementado no Brasil, que não foi, nós não tivemos um Estado de bem-estar social consolidado, mas esse modelo, ele começa a entrar em crise, né? E aí você tem estados que vão se enxugando e eles vão tentando fazer o que ele chama de déficit superávit primário. Você sabe o que é superávit primário ou eu tô viajando aqui com vocês? O superávit primário, assim, o saldo primário, o que que é? É um país, um estado que paga suas contas. Então, quando você tem um superávit primário, você tem o quê? Um estado que consegue pagar suas contas e sobrar uma graninha para pagar a dívida externa. O Estado brasileiro não tinha superávit primário porque ele tinha muita despesa com saúde, com educação, com empresas públicas. Então, o que é que o Estado faz? Começa a privatizar, começa a enxugar investimento na saúde, na educação, habitação, assistência social, enfim.
E aí você tenha gasta-se menos e começa a sobrar, vamos dizer assim, num superávit primário, sobrar uma grana para investir, por exemplo, no pagamento da dívida, na dívida externa. Por que eles queriam pagar a dívida externa? Porque eles queriam mais dinheiro, pedir mais dinheiro emprestado. Vou fazer uma analogia aqui. A gente, tá, vou me projetar aqui na minha época aqui de estudante, era assim. Teve uma época que eu comecei a dividir apartamento, né? Passei no mestrado e fui morar junto, né? Com a galera, com as amigas. E aí, o que eu fazia? Eu não tinha grana para pagar tudo. Aí eu pegava, tô fazendo uma analogia com o Estado, tá? Eu pegava, recebia a minha bolsa de mestrado, aí eu fazia o quê? Eu pagava luz, pagava as coisas essenciais, pagava luz, pagava água e pagava o aluguel. Rachava o aluguel. Tá. O que sobrava, eu ia pagar o cartão de crédito. Nunca dava para pagar o cartão todo, então eu pagava um pouco mais do mínimo. Tinha meses que eu só pagava o mínimo. Mas por que eu estava preocupada em pagar o cartão de crédito? Porque aí eu queria mais limite, eu abria um pouco de limite para comprar mais coisas. Então, era um pouco o que o Estado fazia. Então, na época eu fazia isso, né? Eu pagava um pouco mais do limite, eu nunca conseguia pagar a fatura toda do cartão. Então, por exemplo, eu ganhava R$ 900 de bolsa. Aí a minha fatura do cartão era 1.000 e eu ganhava 900. Aí o que eu fazia? Eu pagava 500 de água, luz, aluguel e sobrava 400. A fatura era 1.000, sobrava 400. Esses 400 eu ia lá e pagava o cartão. Eu pagava o cartão primeiro para ele não ficar bloqueado. Então eu pagava o mínimo para ele não ficar bloqueado e eu consegui comprar um pouco. Claro que os juros do cartão vão acumulando, né? É uma bola de neve, mas aí eu vou pagar o mínimo, um pouco mais do mínimo, para dar eu pago 400, aí vai que abre 300 de limite, e aí eu tenho R$ 300 para gastar no mês de cartão de crédito. Mas aí fica os juros comendo, né? Se você não pagar o cartão todo. Era isso que o Estado fazia. Ele ação de superávit primário, o que é? É você conseguir pagar as contas e ficar uma sobra. Essa sobra que ele conseguiu privatizando, enxugando máquina, cortando gasto, essa sobra, ele fazia o quê? Pagava a dívida externa. Pagava a dívida externa no Brasil, e outros países também fizeram isso, para liberar mais crédito. Então, eles pagavam o FMI, eles pagavam os países que eles deviam, que foi uma dívida feita lá na época da ditadura, na época do Estado de Bem-Estar Social, mas ele começava a investir nesses bancos internacionais, pagava dívida com esses bancos, para abrir mais crédito e ele comprar mais, pedir mais grana. Era isso que o Estado fazia. E até que virou uma bola de neve aí, a dívida externa ficou enorme, mas o Estado eles tinham a obrigação, os países que emprestaram lá na década de 50, de 60, estavam cobrando, então eles disseram assim, tá, eu tenho que enxugar o meu orçamento para poder pagar um pouco, pelo menos os juros da dívida externa. É como se o Estado pagasse o mínimo do cartão de crédito, para conseguir ficar com o nome limpo na praça e pedir mais alguma graninha extra, né, para esses bancos internacionais. Então, era um pouco isso que o Estado fazia. Então, esse Estado começa a também investir e jogar grande parte do seu orçamento na quitação das dívidas externas e, portanto, financiar muitas vezes o capital financeiro, o capital especulativo, os bancos, enfim.
Então, os estados enxugam os gastos sociais para investir também no capital financeiro. Era isso, né? Então, houve uma crise desse estado de bem-estar social, porque os estados começam a enxugar os custos com políticas públicas sociais. Um fator também de crise, de característica desse momento aí, estou falando aí do final da década de 70, passando pela década de 80 toda, estou falando aí principalmente da década de 80, você tem uma crise no modelo também do socialismo, né? Do que a gente chama de socialismo real. Eu não tô, os cientistas políticos gostam de falar socialismo real para diferenciar da ideia de socialismo científico do Marx. São coisas diferentes. Você tinha o socialismo científico do Marx e todo o modelo que foi pensado mais pelos marxistas do que pelo próprio Marx. O Marx não teve muito tempo de pensar como seria esse Estado socialista. Quem pensou isso foram os marxistas depois dele. Lenin, Gramsci, Lukács, outros autores marxistas. Enfim, existe o socialismo científico, que é o socialismo que foi pensado pelo marxismo, e existe o socialismo real. O socialismo real, o que é? Foi o socialismo que conseguiu ser implementado em alguns locais, que é bem diferente do socialismo científico. Né? O que de socialismo efetivamente foi implantado? Foi um processo de estatização da economia na União Soviética, nos países do bloco, né, da União Soviética, não só a União Soviética, né, a Rússia, mas os outros países todos que se juntaram a esse bloco, que, portanto, até a Alemanha Oriental eram países socialistas, mas esse socialismo é diferente, era o quê? Era a estatização da economia. O Estado estatiza algumas empresas privadas, assume algumas empresas privadas e com o Estado captando mais recursos, com o lucro dessas empresas que foram estatizadas, começavam a garantir mais direitos sociais e oferecer políticas públicas sociais mais robustas, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu em alguns países do bloco soviético, mas não como eles pensavam que iriam conseguir, né? Então, você tem uma crise nesse modelo, por quê? Porque esse Estado ele não estava conseguindo mais dinheiro ou se fortalecer o suficiente para manter a oferta desses serviços sociais. E também você tinha um grande conflito nesses países do socialismo real, que eram alguns comprometimentos aos direitos civis e políticos. Né? Um dos grandes conflitos, por exemplo, que existe em alguns países era justamente o fato desses estados não permitirem uma oposição, não permitirem alguns direitos civis consolidados, né, que estavam garantidos antes, né? Então, isso gerava muitos conflitos sociais. Então, chegou um momento que a falta de liberdade civil e política se sobrepôs à oferta de serviços. E aí, esse estado do socialismo real entra em colapso, né? Acaba entrando em colapso. E aí você tem uma crise aí, o que simboliza a crise desse modelo de socialismo real? É a queda do Muro de Berlim, né? O momento em que o chanceler da Alemanha Oriental
comunica publicamente, vai lá no rádio e diz assim: nós estamos em crise, nosso estado está estagnado, nós vamos abrir a economia para as empresas privadas, nós vamos desestatizar. Nesse momento, a população se reúne em torno do muro e quebra. Foi um movimento político de quebra do muro de Berlim, né? Eu não sou tão velha assim, né? Mas lembro do dia, exatamente do dia, porque meu pai gostava muito de acompanhar a situação desses países e estava lá assistindo tudo aquilo. E eu tinha 7 anos, né? E eu ficava do lado dele, tentando entender o que estava acontecendo, por que as pessoas estavam ali, filmando a quebra do muro e filmando aquele momento, né? Aquele momento simbolizou o quê? Simbolizou a crise desse Estado, dessa estatização da economia que foi promovida pelos países do socialismo real. É por isso que é importante a gente dizer que a crise foi do socialismo real, daquelas experiências socialistas que foram aqui registradas na história, né? Tô falando na Europa, não estou falando de Cuba ou de outras experiências, né? É importante que a gente estabeleça a diferença entre socialismo real e socialismo científico. Porque muita gente diz assim, socialismo não deu certo, veja aí a China, veja aí Cuba, veja aí a União Soviética. Esse socialismo que foi implementado não tinha muito a ver com o socialismo que estava sendo ali pensado pelos marxistas, tá? Não tem muito a ver. Eu nem gosto de chamar de socialismo. A galera da ciência política também não gosta muito. O autor está chamando de socialismo real, a gente chama de estatização. Mas, seguindo a linha do autor, você tem uma crise nesse modelo de socialismo real e uma crise desse estado de bem-estar social. Também, com isso, gerou-se uma crise nos próprios partidos comunistas, socialistas na época. E esses partidos tenderam a migrar para o centro, fazer algumas alianças com alguns partidos ou incorporar alguns programas de partidos capitalistas, né, que tinham de direita. Então, alguns partidos que eram mais radicais começam a se abrir e incorporar algumas características dos partidos de direita e, por isso, começam a migrar para o centro. Você tem isso em vários locais, no Brasil também. Os países, eu coloquei aí no slide uma certa flexibilização ideológica, vamos dizer assim. Isso aconteceu com o PT, por exemplo. Meio PTzinho, mas aconteceu. Houve uma certa, como é que eu posso dizer, abertura para alguns programas, para uma agenda capitalista que antes o PT não tinha, né? E isso fez com que ele tivesse mais capacidade de disputar as eleições e crescer eleitoralmente, vamos dizer assim. Flexibilizou o seu programa ideológico, né? Saiu desse radicalismo, porque o PT era o antigo, sei lá, PSTU, PCO da vida, Partido da Causa Operária, partido... Era o antigo PCO, e ele começou a mudar a sua agenda um pouco, migrando um pouco para o centro, na medida em que incorporava algumas questões, digamos assim, que tentavam se conciliar com uma elite econômica. Havia ali uma tendência à conciliação. Antes era muito mais enfrentamento. Os partidos de esquerda começam a se colocar como conciliadores
dos conflitos de classe, né? Isso, enfim, foi resultado também desse momento aí, tô falando da década de 80, início da década de 90, né? Então, ó, gente, o que eu já falei aqui? Já falei do processo de crise, do estado de bem-estar social e do modo de produção, do modelo de produção fordista. Falei de algumas saídas para a crise, que é a intensificação da exploração de força de trabalho, capital fugindo aí para outros países, aumento do investimento no capital financeiro. Falei da crise do socialismo real, da crise do estado de bem-estar social e da flexibilização ideológica de alguns partidos. Tá chato? Vocês estão conseguindo acompanhar ou estou muito rápido? Vocês estão conseguindo acompanhar ou tá muito rápido? Ou vocês estão dormindo? Acorda. Coloque aí no chat. Tá tranquilo, Vi? Acorda. Cadê o Aldenor? Aldenor, acorda. Então, tá bom, né? Então, vamos lá. Ale. Aldenor, achei que a Aldenor tava aí. E aí você tem essa crise nesses modelos de Estado e aí você tem a possibilidade do Estado repensar a sua estrutura. Fora isso, você tem a crise, né, no modelo fordista, como eu já falei, e ali os países começam a ver, tá tendo crise na Europa, tá tendo crise na América Latina, mas por que os outros países lá, asiáticos, estão dando tão certo? O que está acontecendo lá, no Japão e nos tigres asiáticos? O que está acontecendo lá? Como que eles estão fazendo para driblar a crise? O que está acontecendo lá? E eles começaram a observar que havia ali um modelo de produção diferenciado, que era o toyotismo. Então, as empresas americanas, as empresas europeias começam a ficar de olho nesse novo modelo japonês, das indústrias Toyota, e começam a adotar algumas características. Quando eu falo assim, mudança do Fordismo para o Taylorismo, não é que mudou de um dia para o outro, mas é que as indústrias começam a incorporar algumas ideias, algumas formas de produção desse modelo aí japonês toyotista, né? Como ficou conhecido. Então, você tem ali, né, essas mudanças ali, né, você tem ali uma produção mais flexível, você tinha ali um trabalhador que tinha um vínculo, não um vínculo estável, mas um vínculo mais flexível com o trabalho, você tinha uma certa produção, um ganho por produtividade, você tinha ali a figura não mais do gerente, mas do líder, né? Do líder de produção. Então, você tinha ali uma espécie de pessoa que não era o chefe imediato, mas era uma liderança participativa e que era um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim. Você tinha ali também um grande incentivo à automação e à robotização da produção, e sempre uma forma de produção voltada para a exportação. Então, eles produziam muito produtos padronizados mundialmente. Então, começa a se criar um padrão de produto mundial. Né? Então, você tem a marca de um tênis, o tênis é o mesmo em todo mundo. O tênis Nike pode ser produzido onde ele for, mas ele tem as mesmas características e o mesmo material, independente de onde você compra. Por quê? Porque essas indústrias começam a padronizar a produção, começam a padronizar o produto e começam a voltar a produção para o processo de exportação. Né?
E esses países ali asiáticos começam a receber mais investimentos e começam a se expandir, né, economicamente. Então, você tem ali a expansão desses tigres asiáticos, né, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, e depois o Japão, né? O Japão não faz parte, mas estava ali dentro no mesmo momento de produção. Então, os tigres asiáticos começam a se abrir para o capital internacional, com uma mão de obra barata, desorganizada, desprotegida legalmente, sem direito trabalhista. Então, esse tipo de trabalhador asiático começa a chamar atenção, a dizer, não, eu quero esse trabalhador aí, que trabalhe muito com pouco direito. Então, alguns países começam a adotar esse modelo com uma relação entre empregadores e empregados mais flexível, né? Como uma saída para a crise. Qual era a saída da crise? Intensificar a exploração do trabalho. Então, o modelo toyotista era muito interessante, porque era uma mão de obra flexível, volátil, vulnerável e que era passageira, né? Você tinha vínculos trabalhistas muito frágeis, vamos dizer assim. Então, esse modelo toyotista, esse toyotismo, né, começa a ser incorporado por outros países, né? Também, dentro para a gente fechar, dentro desse modelo de quebra, de reestruturação do Estado, da produção através do toyotismo e do Estado, o Estado começa a quebrar aquele protecionismo que ele tinha na década de 60 e 70, durante a década de 80, especialmente a década de 90, começa a buscar alguns países, principalmente os países do terceiro mundo, começam a buscar empresas internacionais que possam investir nos seus países. Então, esses países como o Brasil, por exemplo, começam a se oferecer como casa para abrigar essas empresas internacionais, né? Então, o que os países faziam? Um país como o Brasil fazia? Olha, gente, venha aqui pro Brasil que eu vou isentar o pagamento de impostos por 10 anos, por 20 anos. E aí o Brasil e os países da América Latina, por exemplo, viraram um espaço ótimo para a chegada dessas indústrias, desse capital aí multinacional, porque tinha mão de obra barata e tinha incentivo fiscal do Estado. Então, a política era abrir as portas para o capital internacional, tanto pedindo empréstimo bancário, quanto recebendo indústrias multinacionais, empresas multinacionais. E aí também esses países começam a cortar gastos, como eu falei, em saúde e educação, para conseguir grana, superávit primário, para pagar dívida externa e assim pedir mais dinheiro. A história do cartão de crédito, né? A indústria, o Estado começa a investir menos na indústria, mas esse investimento agora na indústria, começa a investir menos na indústria nacional, né? Essa indústria nacional se quebra, há uma estagnação do desenvolvimento da indústria nacional e gera aí um grande crescimento do capital na esfera da circulação, que eles chamam, né? Capital especulativo, capital financeiro. Então, o que dava dinheiro? Era pegar a grana e comprar fundo de investimento, título de dívida pública, esse capital aí especulativo, né? E você tinha ali, que é um outro ponto que eu vou explorar na próxima aula, que o processo mesmo
mundialização não só do capital, mas também da cultura, né? Da própria cultura, o estilo de vida, o gosto para o consumo se padronizou mundialmente. Então, você tem aí, com o desenvolvimento dessas indústrias multinacionais, começa a se criar uma espécie de padronização de estilos de vida, e aí gera o processo de globalização cultural também, que a gente vai discutir nas próximas aulas, né? É importante, gente, enfatizar uma coisa que eu coloquei desde o início da nossa disciplina. Essa área, né, o projeto pedagógico do curso de serviço social, ele está muito voltado para pensar o Estado dentro desse movimento de produção. Então, para vocês viram que foi uma mudança no processo, foi uma crise no processo produtivo, foi uma necessidade de reestruturar a produção que gerou uma necessidade de se reestruturar o Estado. Então, o Estado, ele muda porque muda a produção, porque muda as relações de produção, porque muda as forças produtivas, porque muda as relações de trabalho. E o Estado vai se adaptar para regular a produção. Então, a forma como nós estamos entendendo o Estado é um Estado que é resultado da reestruturação produtiva, né? É importante a gente enfatizar isso, que isso é uma característica de uma análise baseada no materialismo histórico, de uma análise baseada numa epistemologia, vamos dizer assim, num conjunto de categorias que entende o Estado entranhado ao processo produtivo. Porque outras áreas do conhecimento que não se utilizem o método, o materialismo histórico, entende o Estado, vai estudar o Estado somente a partir da crise do socialismo, somente a partir da crise da esquerda, somente a partir da crise do estado de bem-estar social, como se fosse descolado da economia. O grande propósito desses 2 capítulos é mostrar como esse estado é resultado das mudanças lá na esfera da produção, que reverberaram numa mudança dentro da esfera do Estado. Carol está dizendo que a internet dela está ruim. Mas eu queria fazer esse parêntese, né, para dizer justamente isso. Né? A gente está ali, aqui, pensando esse Estado como resultado desse processo de produção. Então, o neoliberalismo, quando a gente fala de neoliberalismo, gente, a gente não está falando somente do corte da educação, ou do corte dos serviços de saúde, ou do corte aí em alguns direitos sociais, de algumas políticas públicas sociais, por exemplo. Quando a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando de um fenômeno complexo. Por quê? Porque a nossa abordagem é materialista, né? Então, a gente está falando do neoliberalismo como resultado de uma reestruturação produtiva, como resultado de uma nova forma de organização das relações de trabalho, e também como resultado, uma reforma no Estado, na forma do Estado se pensar, na forma do Estado regular a economia. Então, o Estado agora vai deixar um pouco a própria iniciativa privada, o próprio mercado se autorregular. Ele vai sair de cena, ele vai deixar de financiar indústria, ele vai deixar de financiar diretamente o setor primário, ele vai deixar de financiar algumas questões sociais, como saúde e educação, ele vai se retrair, ele vai se enxugar, ele vai ser o que a gente chama de estado mínimo, né? Vai enxugar a máquina, vai se desresponsabilizar enquanto instituição que garante direitos.
E isso teve um impacto muito grande dentro da área de vocês, da área da assistência social, que vocês vão ver, especialmente nessa disciplina de FHTM 3? É a 3? 2 ou 3? Acho que é a 3, né? Vocês vão... Introdução à Ciência Social, FHTM1, FHTM2, FHTM3. Então, vocês vão ver... eu tô aqui começando a explicar como que esse Estado ele foi gerado, como que esse Estado neoliberal foi gestado, né? Como que ele nasce desse processo de reestruturação produtiva. A Delso vai me ajudar aí na próxima disciplina também, vai deixar mais claro esse processo de reestruturação produtiva. Mas na última disciplina que vocês vão estudar, no semestre, a FHTM3, vocês vão estudar qual é o impacto desse novo modelo de Estado nas políticas públicas, né? Especialmente na política aí de assistência social. Então, vocês vão ver como isso vai impactar na profissão do assistente social nesse semestre. É por isso que esse semestre a gente está dialogando muito, as disciplinas vão estar dialogando muito, né? Vocês vão ver reestruturação produtiva, toyotismo, fordismo, a diferença do fordismo e toyotismo. Como é que... Vocês vão ver várias vezes, vão encher o saco. Vão. Mas é para, no final, vocês terem uma dimensão de como que o Estado foi organizado e como que ele pensou a política de assistência social nesse período e o papel do assistente social também. Tá? Então, é chato, mas aguenta um pouquinho aí, que no final do semestre vocês vão conseguir entender aonde que a gente quer chegar, por que a gente está estudando isso, tá? Próxima aula, eu vou continuar esse capítulo, porque ele não terminou. Eu vou aí... Caiu? Eu vou aí esmiuçar a caracterização do neoliberalismo e nas últimas partes, deixa eu ver aqui no texto, nas últimas partes do texto, a partir da página 40, a gente não... Como isso impactou aí mais claramente nesse modelo de Estado e na relação que o Estado estabeleceu com as classes sociais, né, com a luta de classe. Então, eu não terminei de explicar o capítulo. Estou terminando agora, já são 5h15, prometi que ia ser objetiva. Depois que o menino me falou que 1 hora dá 150 megabytes, eu fiquei preocupada, ele dizia, professora, eu tenho, assim, aí, esse número de dados. Eu fiquei me sentindo quando eu demoro muito. Aí eu tô me regulando. Mas na sexta-feira a gente vai terminar esse capítulo. Eu mandei uma parte do slide agora, mas ele vai... Depois eu mando o slide completo para vocês. Vou colocar lá na página, que fala um pouco da discussão da aula que vem também. Coloquei mais para vocês acompanharem, porque eu não estou conseguindo projetar os slides aqui na minha sala. Me contem aí. 3. Ah, tá. Ok, gente? Deu para entender? Ou ficou muito corrido? Se não deu, vocês assistem depois, com calma. Dá uma olhada nos slides. Jussiana está dizendo que sim. Não sei se ela está falando por educação. A Elisandra também. Carol também. Então, tá bom. Eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? É aula expositiva, eu tive pouco tempo para expor, tá um pouco corrido, mas a gente vai ter que fazer assim esse semestre. Luciana, eu sei, Ju, eu sei. Tá, Dai, eu vou deixar, eu vou terminar e vou deixar mais completo para vocês esses slides, tá? Mas aí vocês sigam, para vocês fazerem um trabalho que vocês vão me entregar no sábado, né? Não esqueçam disso, dia 10, a atividade que tá lá. Vocês sigam esses pontos que eu tô colocando aqui para vocês. Eu gosto muito desse texto, desse livro, né? É um livro que é o livro
da Biblioteca de Ciências Sociais. Então, assim, todos os cursos de serviço social no Brasil seguem esse livro lá, Estado, Classe e Movimentos Sociais. É o 5º volume da coleção de serviço social. Mas ele repete muito. Você vai chegar um momento que vocês vão discutir o neoliberalismo, aí quando você acha que está acabando, ele volta a discutir de novo a mesma coisa. Começam a repetir algumas informações várias vezes ao longo do capítulo. Não é muito objetivo, né? Embora seja muito bom e consiga fazer uma grande síntese, uma síntese bem bacana, mas esse texto, não sei se vocês já perceberam, se vocês leram todo, ele vai repetindo algumas informações várias vezes ao longo do capítulo. Então, cabe a vocês darem uma filtrada e dizer assim, não, isso aqui ele já falou lá no início. Isso aqui também ele já falou. Isso aqui também ele já falou. Vai dando uma cortada, entendeu? Não sei se vocês já perceberam, mas ele vai repetindo as informações. Então, é importante a gente entender quais são os pontos principais e focar nesses pontos aí para produzir o fichamento e o trabalho lá, né? Fichamento. Porque esse texto vai um pouco prolixo, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar o restante dos tópicos, mas os tópicos básicos já estão aí nos slides. O resto é só esmiuçando a estrutura mesmo do Estado neoliberal e a relação com as classes sociais, com a classe trabalhadora. A Carol está dizendo que vai assistir de novo. Tá bom, assista. Teve uma vez que... É engraçado, isso se perdeu um pouco, mas antigamente, quando eu entrei na UFAM, os alunos gravavam muitas aulas, né? E aí tinha um momento em que os alunos, na véspera da prova, começavam a ouvir as gravações. Aí uma vez um aluno chegou muito estressado para fazer a prova e falou assim, professora, eu não aguento mais ouvir as suas gravações, eu não aguento mais seu sotaque. Eu tô dormindo com o seu sotaque, com esse seu sotaque no ouvido, de tanto assistir aula sua. E aí eu imagino ficar ouvindo esse sotaque aqui. Ah, Dai. Aí o aluno chegou, meu Deus, eu quero fazer logo essa prova, porque eu não aguento mais esse sotaque, eu já estava falando tia já na minha casa. Pois é, aí assistam mesmo, quanto der. Se der, eu não tenho, eu tenho uma certa limitação de tempo, porque eu estou com mais 2 turmas, mas eu queria muito gravar um pouco o restante para vocês irem assistindo antes da aula. E na aula a gente só tira dúvidas. Vou tentar fazer isso amanhã. É difícil, porque está muito apertado. 3 disciplinas nesse formato, para mim, tá de lascar. Mas tô tentando sobreviver. Sobreviveremos todos. Tá? Mas é isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem colocar as dúvidas sobre o trabalho, vocês podem me chamar pessoalmente, vocês podem mandar... Não sei se vocês viram que na aba trabalho, antes de você enviar o trabalho, você pode perguntar. Não sei se vocês já perceberam isso lá no Google Sala de Aula. Antes de vocês submeterem o trabalho, você pode fazer uma pergunta individual sobre o trabalho. Então, vocês podem usar, vou conseguir, Jus. Vocês podem usar aquela aba lá, pessoal, eu estou com a dúvida sobre o trabalho, estou com a dúvida sobre o texto. Tem uma aba lá onde a gente tem uma espécie de chat, eu e você, eu e cada aluno particular, para a gente tirar dúvidas sobre o trabalho. Testem isso aí, me dê um alô lá, vocês vão ver que vocês conseguem, antes de vocês me entregarem, tá bom? Mas é isso, assim. Vou ver se eu consigo condensar mais para sexta-feira dar mais espaço para vocês perguntarem as coisas, tá bom? Então, a gente se vê na sexta-feira. A gente se vê na sexta-feira. Para quem não conseguiu assistir ou quem quer assistir de novo, parar aqui a gravação. E já mando para vocês, porque esse vídeo, gente,
quando acaba, quando eu interrompo a gravação,